do sermão, não está no meu esboço. Mas é verdade. Como nós temos dificuldade de dar glória a Deus, quando nós temos tantas outras coisas para a gente dar glória na nossa vida. Nós temos tantas outras coisas para a gente reverenciar, para a gente exaltar, para a gente entregar toda a nossa devoção, todo o nosso ser, toda a nossa energia. E não são Deus, são ídolos. Esse foi o ápice do embate no período da Reforma Protestante, já que a autoridade final da igreja era o clero romano, já que a salvação estava relacionada ao que o povo pagava por ela, já que a salvação estava ligada às obras e dependia das obras do povo e não da fé, já que os mediadores eram os clérigos romanos, os líderes da igreja católica e não Jesus Cristo, a pergunta era: a quem nós devemos dar glória? Quem merece glória? Quem merece ser exaltado? Quem merece ser reverenciado? E a resposta humana era: glória aos homens, glória aos magistrados, glória ao clero romano, glória aos papas, aos bispos, glórias a todos estes, por meio de quem nós não conseguimos obter nada do que Deus tem a nos dar, se não for por eles. Era esse o embate de Martinho Lutero. O homem não merece glória, as coisas deste mundo não merecem glória, só Deus é digno de glória. É nessa intenção que Lutero estabelece o último princípio do solas, o último sola. Soli Deo glória, somente a Deus glória. Deus que se revelou na Escritura, que nos encontrou, que nos atraiu por sua graça, o Deus que encheu nosso coração de fé, Deus que enviou seu Filho como mediador entre Deus e os homens, é o Deus que merece glória, o único digno de glória. Com este último pilar da Reforma Protestante, dos solas da Reforma Protestante, Lutero fecha a conta da completude da obra da salvação. E ele reconhece que somente Deus merece glória, por causa do que Ele fez por nós, por causa da grande salvação que Ele nos deu. Deus é o único que merece ser exaltado. Deus é o único que merece ser reverenciado. Deus é o único que merece ser glorificado. Por isso, é sugestivo o tema dessa última série de sermões: coração em reforma. Por isso que os nossos corações precisam ainda hoje continuamente serem reformados, estar em constante reforma, e reforma para a glória de Deus, reformados para dar glória a Deus. Nós falamos que damos glória a Deus, mas Isaías falou, profetizando ao povo de Israel, como voz de Deus ao povo: olha, vocês, quando se achegam a mim, se achegam com os lábios, mas o coração está longe de mim, está distante de mim. Vocês precisam se achegar a mim de verdade. Jesus vai dizer: em espírito e em verdade. Nós precisamos ir a Deus com os corações reformados em espírito e em verdade, não em ritual para ritual, não de evento para evento, não de agenda para agenda, mas em espírito e em verdade. Nós precisamos nos nossos dias, irmãos, e eu falei apenas aqui do futebol, falei só do futebol, que todo mundo gosta, ou a maioria gosta, mas se eu falar de outras coisas aqui,
nós vamos perceber o quanto nós trocamos o alvo de adoração e glória e colocamos tudo e todos na frente do Criador. E como Paulo fala em Romanos capítulo 1, nós passamos a adorar as criaturas ao invés do Criador, que é bendito para sempre. Essa é uma dinâmica do coração pecador. Todos nós passamos por isso. Eu tenho os meus ídolos, minhas lutas, meus embates. E eu preciso ensinar o meu coração diária e constantemente que eu não sou o Senhor da minha vida, que aquilo que está à minha volta me roubando não é o Senhor, não são senhores da minha vida, e que minha vida só tem um Senhor. Nós precisamos disso constantemente. Agora, como nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos viver dessa forma? Como é que nós podemos chegar aqui, como nós nos assentamos na frente de um prato de comida bem gostoso? Sabe quando você acorda e fala assim, hoje eu só preciso de um café, melhor café que tem, os cafezeiros de plantão aí, sabe? Melhor café. E aí você sente o cheiro, dá até água na boca, você tem prazer no café. Como ter prazer em Deus de novo? Como ter prazer na glória de Deus de novo? Como nós podemos fazer isso? Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 11, versículos de 33 a 36. Romanos capítulo 11, final do capítulo, versículos de 33 a 36. Ouça com fé esta palavra aqui, crendo de verdade que ela é a palavra de Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Senhor, obrigado por tua palavra. Vá ao nosso coração como uma flecha, Senhor. Encontre o âmago mais profundo da nossa alma com a tua palavra. Leva-nos, ó Senhor, a conhecê-lo mais. E de fato, Senhor, a percebê-lo e amá-lo mais. Transforma-nos, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, enquanto a Tua palavra está sendo anunciada a nós. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira que entramos, que saiamos daqui transformados pelo poder da Tua santa, gloriosa e bendita palavra. É assim que nós oramos e nos submetemos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a carta aos Romanos, ela foi escrita como uma apresentação de Paulo à igreja de Roma. Paulo não os conhecia, escreve a carta aos Romanos para deixar claro o que ele crê a respeito de Deus, da obra de Deus, da salvação de Deus, da vida e da prática da igreja, do povo de Deus. E aí então, ela tem duas grandes divisões. A primeira é a parte teológica, mais teórica, que acontece dos capítulos de 1 a 11. E a segunda é a parte mais prática, que está dividida do capítulo 12 ao capítulo 15. É onde Paulo vai falar como é que ele acredita que um crente salvo, que pertence a uma igreja, deve viver diante de tão grande salvação e do grandioso Deus que foi apresentado até o capítulo 11. E ele fecha a carta, no capítulo 16, com o que nós podemos chamar de terceira parte,
onde ele faz ali algumas recomendações, onde ele faz alguns agradecimentos e algumas saudações para a igreja de Roma. E esse texto aqui que nós lemos, capítulo 11 de Romanos, versículos de 33 a 36, ele é conhecido como um hino de exaltação a Deus, um hino de louvor a Deus, um hino de glória a Deus. Portanto, irmãos, falando sobre o só lhe deu glória, é a partir deste texto que eu quero refletir com vocês sobre um coração em reforma para dar glória somente a Deus. Como nós podemos cultivar a glória somente a Deus em nossos corações e em nossas vidas ainda hoje? Nós vivemos na era dos deuses, muitos ídolos aí roubam o nosso coração. Como cultivar a glória somente a Deus, hoje ainda, no nosso dia a dia, na vida comum, e como nós podemos ser continuamente reformados para que isso aconteça? O que não pode faltar na nossa vida diária? O que não pode faltar na minha e na sua vida todos os dias? Para que de fato nós tenhamos os corações em reforma constante para dar glória somente a Deus. Então, em primeiro lugar, para que continuemos em reforma, nós precisamos que o nosso coração reconheça continuamente a grandeza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Parece algo muito redundante a respeito do que Paulo já disse aqui na nossa leitura, só que aqui, irmãos, Paulo não está assim, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, ou profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo está, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo está extasiado, Paulo está prostrado, Paulo está espantado, Paulo está assustado com quem é Deus, e como Deus se revela a ele, e como Deus se revela à humanidade, e como Deus conduz a história para a sua glória. Paulo está espantado, extasiado com a pessoa, com a glória de Deus. Sabe quando você chega em casa com fome e come e fala, eu estou completamente satisfeito em tudo isso? É a maneira que Paulo está diante de Deus. Eu estou completamente satisfeito, entregue a este Deus. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele está maravilhado, irmãos. Ele reconhece que alguns aspectos de Deus são incompreensíveis diante da nossa mentalidade humana. Ele reconhece que Deus é maior do que ele acha. Ele reconhece que diante de toda a teologia, que é o maior tratado teológico da Bíblia, Romanos capítulos de 1 a 11, não existe um lugar de teologia densa, concisa, com todas as doutrinas bíblicas, como Romanos capítulos de 1 a 11. Paulo está dizendo, tudo isso que eu falei a respeito de Deus, não é nada diante de quem Ele realmente é. A profundidade das riquezas, essas águas são profundas demais para que eu possa alcançar, elas são impossíveis de serem conhecidas e atingidas em toda essa profundidade. É isso que Paulo está dizendo. O fundo que eu consigo cavar é apenas a superfície de quem é Deus. Paulo está falando, irmãos, de que Deus? De que Deus? Paulo está falando do Deus que no capítulo 1 da carta
se revelou a todos os homens por meio da criação, mesmo sabendo que estes o rejeitariam, o abandonariam. O Deus que no capítulo 2 disse que não salvava pelas obras da obediência à lei, que era impossível salvar por isso, porque ninguém poderia obedecer. O Deus que no capítulo 3 disse que a salvação é somente por meio da fé em Jesus Cristo. O Deus que no capítulo 4 tornou justo a Abraão por meio da fé e mostrou que de fato as obras não podem salvar o homem, somente a fé. E que no capítulo 5 viu os homens se tornarem pecadores pela desobediência de Adão, mas os reconciliou pela obediência do segundo Adão, Jesus Cristo. E que nos capítulos 6 e 7 nos fez morrer para o pecado e tem nos dado força para que busquemos santidade diária e contínua em nossas vidas. E que no capítulo 8 nos chama a andar no Espírito e a suportar as lutas e as aflições, porque Ele mesmo nos fez mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de seu Filho, e Ele nos levará até a glorificação final. É sobre esse Deus que Paulo está falando. É diante deste Deus que Paulo está extasiado. Ó profundidade das riquezas! E agora Paulo reconhece da sabedoria de Deus. Ele reconhece que a sabedoria de Deus é infalível. Infalível. Sabedoria, irmãos, é a aplicação de tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Então, o provérbio vai falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É um viver sábio, andar em conformidade com aquilo que Deus exige de nós. Só que a sabedoria humana é falha. Mas Paulo diz que a sabedoria de Deus é uma água profunda, porque ela é infalível, ela é perfeita. Deus é capaz de fazer todas as coisas da maneira mais perfeita possível e alcançar o seu alvo mais elevado. Deus começa perfeito e conclui perfeitamente completo, porque a sabedoria de Deus são águas profundas. Paulo reconhece a sabedoria e o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é o fato de que Ele conhece a sua essência por completo. Ele conhece quem Ele é, e Ele conhece cada passo da história e cada evento da existência humana. Isso assombra Paulo. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como é que nós podemos nos achegar a um Deus que o máximo que nós conhecemos dele é tão pouco diante de quem Ele é? Um Deus que opera completamente perfeito. Um Deus que age completamente perfeito e que conhece cada milímetro quadrado de tudo o que faz. De tudo o que faz. Tudo. Tudo, irmãos. Pense num engenheiro que prepara a estrutura de uma construção. Ele conhece quase tudo daquela construção. Pense no construtor que vai construir. Ele põe a mão em cada tijolo, mas ele conhece quase tudo daquela construção. Chega ao final, ele fala: nossa, isso aqui eu não tinha visto. Nossa, passou batido, eu assentei essa fiada de tijolo e eu não percebi que ficou assim. Não é assim com Deus, irmãos. Deus conhece
cada grão de areia que vai numa massa para construir uma parede. Ele conhece cada milímetro quadrado dos passos da existência humana. Ele conhece tudo em essência. É esse vislumbre que havia sido perdido pela igreja no período da Reforma Protestante. Eles não tinham mais prazer em Deus. A igreja chegava-se a Deus como se achegava ao dono de um bar, ao dono de uma padaria, ao dono de um estabelecimento, e não como se estivessem indo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Foi perdido esse vislumbre, e é essa grandeza que a igreja, no período da Reforma, tenta trazer de volta para o meio da igreja. É esse assombro, é esse vislumbre, é esse espanto que eu e vocês precisamos ter continuamente diante de Deus. Eu e vocês precisamos olhar para Deus e pensar: o Senhor é águas profundas. O Senhor, o máximo que eu posso chegar até o Senhor é pouco, perto de quem o Senhor é. Nós precisamos olhar para Deus e ter prazer em Deus. Nós precisamos reconhecer que, de fato, este Deus que nós estamos adorando hoje, o Deus que nos salvou no tempo e no espaço, é grande e imensuravelmente maior do que nós podemos imaginar. Nós precisamos reconhecer a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Irmãos, nós somos sufocados de todos os lados para tirarmos os olhos de Deus. Nós somos distraídos de diversas formas, de diversas maneiras, para nos esquecermos de Deus. Nós somos forçados e sutilmente induzidos a exaltar e a reconhecer aos homens as suas conquistas, os seus feitos, as suas posses e tudo mais que traz consigo um pouco de esplendor diante dos nossos olhos. Nós somos imergidos em meio a ideologias, a sofismas, ilusões, ensinos errados, equivocados, com aparência de sabedoria, com aparência de conhecimento, e nós somos empurrados a tirar os nossos olhos de Deus. Nós somos empurrados a tirar os nossos olhos de Deus, quando na verdade, meu irmão e minha irmã, o que a minha alma e o que a sua alma precisa é colocar os olhos em Deus e enxergá-lo continuamente em sua profundidade de riquezas, em suas águas profundas, reconhecendo de fato quem Ele é e que de fato é inalcançável, inatingível explicar quem Deus é, em última instância. O que tem roubado você de enxergar a Deus dessa forma, meu irmão? O que tem roubado o seu coração? O que tem enchido os seus olhos? Que tem feito você enxergar a glória em tantas coisas, em tantos lugares, em tantas pessoas e não em Deus? O que de fato se tornou tão grande diante de você, que ofuscou, ocultou essa grandeza que o apóstolo Paulo diz aqui, profunda demais, inalcançável, que tem roubado você, meu irmão? O que é que tem sido o clero romano dos nossos dias na sua vida? Eu quero encorajar vocês nessa manhã. Olhem novamente
para a sabedoria e o conhecimento de Deus sobre suas vidas. Ah, mas eu não sei como fazer, Lucão. Nem lembro mais enxergar isso. Começa pelo básico. Reconheça onde você estava sem Ele, o que você estava fazendo, qual era a sua situação, como estava seu coração, como estava sua alma, como estava sua família, como estava sua mente, e olhe para a forma que Deus te encontrou e se revelou a você em Cristo. Como é que Ele te atraiu? Nós estávamos de costas viradas para Deus, mas como Deus te atraiu? Como é que Ele te alcançou? Como é que Ele te chamou de filho? Quando você percebeu, testificou no teu espírito que você era filho de Deus, comece lembrando disso. Perceba, irmãos, que tudo o que Deus fez em sua vida foi plenamente eficaz, até os piores momentos, até as maiores tragédias, até as horas mais difíceis, contribuíram para que você estivesse aqui hoje, contribuíram para que você tivesse oportunidade de adorá-lo hoje. Então lembre o seu coração nessa manhã, da grandeza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Se maravilhe em Deus, irmãos. Se maravilhe em Deus. Deleite-se em Deus. Tenha prazer em Deus. Vá a Deus com o coração desejoso. Sabe quando você está viajando na estrada, não tem água dentro do carro, você não quer parar, você está atrasado e fala, eu não vejo a hora de chegar em casa e tomar 2 litros de água. Pense isso. Todas as vezes que você pensar em Deus, Senhor, eu estou com sede de Ti, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Como uma terra seca anseia por águas, a minha alma anseia pelo Senhor. Reconheça a grandeza de Deus, se espante com isso. Meu Deus, como eu posso esperar tanto do Senhor? Como eu posso esperar tanto no Senhor? Como eu posso desejar tanto alguém assim? Os casados aqui se lembram, e os que namoram também sabem, o quanto nós esperávamos para nos encontrar com o nosso amado, com a nossa amada. Como o nosso coração ficava aflito. Você ia várias vezes na frente do espelho, para ver se o cabelo estava arrumado, para ver se a gola da camisa estava no jeito. Passava perfume 4 vezes antes de sair de casa, para não correr o risco de esquecer. Nós ansiávamos por aqueles que amamos. Como não ansiar por Deus? A nossa alma precisa ter sede de Deus. Nós precisamos reconhecer a grandeza, a profundidade da glória, da sabedoria e do conhecimento de Deus. É isso que é glória, irmãos. Glória é a palavra doxa. Colocar no centro, persegui-lo, exaltá-lo porque ele merece, porque ele é digno. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos dar glória somente a Deus. Mas em segundo lugar, para que o nosso coração esteja em constante reforma, para dar glória somente a Deus, nós precisamos reconhecer a soberania dos seus caminhos sobre as nossas vidas. Precisamos reconhecer a grandeza da sabedoria e do conhecimento, mas precisamos reconhecer a soberania dos seus caminhos sobre as nossas vidas.
Paulo vai continuar extasiado, louvando a Deus. Ele está reconhecendo que é impossível compreender a maneira como Deus age no tempo e no espaço, para salvar o seu povo e condenar aqueles que não são seu povo. Paulo percebe que é impossível rastrear os caminhos que Deus trilha, quando Ele toma essa decisão de salvar uns e outros não. Paulo não consegue rastrear esse caminho, ele não consegue identificar esse caminho. E aí ele diz: quão insondáveis são os teus juízos, as tuas decisões, aquilo que o Senhor faz, decreta, executa, inescrutáveis os seus caminhos. Como é impossível de rastrear cada passo que o Senhor dá, para tomar as decisões que o Senhor toma, e para salvar alguns e a outros não. É isso que Paulo está extasiado. Sabe por quê? Porque Paulo está falando do Deus que agora, anterior, nos capítulos 9, 10 e 11, traçou um plano na eternidade para salvar o seu povo, e executou este plano no tempo e no espaço. E agora este Deus continua salvando a todos os que invocam o seu nome, sempre que o evangelho é pregado. Contudo, irmãos, de forma incompreensível, muitos israelitas haviam rejeitado a boa nova de Deus. Assim como nos nossos dias, muitos rejeitam as boas novas de salvação, e aí então não receberam salvação. E Deus salvou judeus e gentios por sua graça eletiva, de fato escolhendo o seu povo que seria salvo. E ele diz isso: olha, antes de qualquer obra dos filhos dos patriarcas, eu amei Jacó e eu rejeitei a Esaú. E eu fiz isso na eternidade, para que não corresse o risco das pessoas pensarem que seria pelas obras de alguém, que seria por mérito de alguém. Paulo não compreende como Deus faz isso, mas ele sabe que Deus faz, ele sabe que é perfeito. O mesmo Deus que disse a Moisés: olha, eu vou ter misericórdia de todo mundo. Não, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E aos que não, experimentarão do meu juízo. É diante deste Deus, com seus caminhos soberanos, que sobressaíam a compreensão do homem mais inteligente que nós vamos ver na Bíblia, o apóstolo Paulo. Os caminhos de Deus para Paulo eram inescrutáveis. Os juízos de Deus eram insondáveis. Paulo se curva diante deste Deus, diante dos caminhos que Deus trilha, e ele reconhece ainda mais a soberania de Deus nesse hino de louvor. Continuando, versículo 34, Paulo faz algumas perguntas retóricas, perguntas que já estavam no Antigo Testamento. Quem conheceu a mente do Senhor? Qual é a resposta? Ninguém. Quem foi o seu conselheiro? Deus precisou da nossa ajuda. Qual é a resposta? Ninguém. Quem primeiro deu a Deus para que Ele o recompensasse? Ou seja, quem fez Deus ficar endividado com o homem? Qual é a resposta? Ninguém. Os meios de Deus, os caminhos de Deus são inescrutáveis, mas tudo que Ele faz de forma soberana e com 100% de êxito. 100% de êxito. A quem Deus quis salvar, Ele salvou.
A quem Deus quer salvar, Ele salvará. A quem Deus não quer salvar, a quem Deus não quer amar para a salvação, a quem Deus não quer resgatar, não serão resgatados. 100% de êxito. Só que Paulo chega a dizer: Senhor, eu preferiria ser tirado do corpo para que os meus irmãos fossem salvos. Mas eu sei que não funciona assim, depende só do Senhor. Os teus caminhos são insondáveis, os teus juízos são inescrutáveis. Eu não posso me colocar como juiz diante do Senhor, eu preciso reconhecer a sua grandeza. Enquanto, irmãos, no período da reforma, a igreja romana era detentora dos meios de salvação e dos decretos de condenação, Paulo está completamente prostrado por não compreender a maneira que Deus desejou traçar o caminho de salvação de alguns e condenação de outros. Paulo está curvado. Paulo sabia que Deus escolhia, que Deus salvava, e Paulo sabia que Deus condenava quem ele quisesse, só que Paulo não sabe como isso acontece, e ele reconhece: Senhor, são águas profundas demais, eu não consigo entender, eu não consigo mais explicar, eu não consigo mais explicar para essa igreja como o Senhor faz. Meus irmãos, como é que nós podemos entender os propósitos e os desígnios de Deus nas nossas vidas? Como é que nós podemos rastrear os caminhos que Deus traçou e executou para mim e para vocês? Como é que nós podemos conhecer o que Deus quer de nós e o que Deus espera a respeito de nós, e como Deus vai nos conduzir de hoje para daqui a 1 ano, a 5 anos, a 10 anos? Como é que nós podemos saber disso? Nós não podemos saber, irmãos, não tem como saber, porque é profundo demais, é rico, é glorioso demais, foge da nossa compreensão humana. Então não há outra forma senão reconhecer e descansar na soberania dos caminhos de Deus. Nós vivemos em uma era do controle, onde de fato nós podemos ter controle sobre muitas coisas na nossa vida e no nosso dia a dia. Consequentemente, aquilo que nos dá controle, aquilo que promove para nós controle, vai nos moldando a ser aqueles em quem nós devotamos exaltação, aqueles em quem nós devotamos glória. Nós temos hoje o desenvolvimento da tecnologia, que ajuda a gente saber até o batimento cardíaco, cara. Como é que está o batimento cardíaco do homem? Ajuda a gente a saber o quanto de caloria você queimou. Ajuda a gente a saber o quanto de quilômetro você andou. Nós podemos saber quais são as ruas que nós vamos pisar. Estava vendo isso com o Jefinho essa semana, cara. Pelo GPS por satélite. Você vê a rua que você vai pisar, cara. A casa que você vai chegar. Nós temos controle sobre muitas coisas na nossa vida. Nós vemos o desenvolvimento da inteligência artificial, quase infalível, cara. Quase infalível. Perfeito. Faz de fato pessoas falarem o que não falaram. Faz de fato pessoas fazerem o que não fizeram. Cria cenas, situações, imagens, frases, textos, pregações, tudo está no nosso controle, aqui, ó, na nossa mão. É palpável. É a nossa soberania. É o nosso governo. É o nosso domínio. Vemos as réplicas humanas em robôs. O que é aquilo, gente? O que é aquilo? Gente que limpa, que atende,
que conversa, que mata carências emocionais. Meu Deus do céu! Tudo isso está no controle do homem. E nós muitas vezes perdemos os olhos para tudo isso, perdemos o coração para tudo isso, e sim, de fato, exaltamos tudo isso, só que não na proporção devida, exaltamos no lugar de alguém. Só que as nossas vidas comuns, elas não funcionam bem assim. Às vezes nós não temos o controle, e às vezes nós não temos as respostas. Qualquer resposta que você quiser saber, você coloca lá na internet, no inteligência artificial, você pergunta, ele vai te responder. Só que tem coisas que vão ficar sem respostas. Tem caminhos que nós nunca vamos conhecer, que nós nunca vamos saber, de fato, por que é que nós passamos por lá. Existem momentos que nós, na vida real, perguntamos por que nós estamos passando por isso. Deus, por que eu? Pergunta para a inteligência artificial, por que eu estou passando por isso? Por que agora? Por que nessa circunstância? Por que dessa forma tão cruel, tão dolorosa? Por que, Deus? Por que só comigo acontece isso? Por que nesse momento específico? Por quê? Então, nós não recebemos resposta nenhuma. Deus não nos responde. Nós perdemos completamente o controle. A vida vira do avesso. Os caminhos se tornam mais difíceis. Mas Deus sabe exatamente cada passo pelo qual Ele está nos conduzindo. Porque os seus caminhos são inescrutáveis. Deus é soberano e Ele sabe cada passo que nós estamos dando. Vocês se lembram da vida de Jó? Um homem reto, justo, que se desviava do mal, abastado de posses, com a família abençoada, perdeu tudo, todas as posses, todos os filhos, perdeu sua saúde, perdeu a credibilidade diante dos amigos, perdeu a credibilidade diante da esposa, e a sua vida, desde o capítulo 3 até o capítulo 37 do livro de Jó, foi falar com Deus. Por que, Deus? Por que que o Senhor me criou? Por que que o Senhor me teceu? Por que que o Senhor clareou aquele dia diante dos meus olhos? Por que que o Senhor me deixou nascer? Se fosse para viver assim, por que, Deus? Por quê? Por quê? E aí então, capítulo 38 do livro de Jó, Deus finalmente fala. Deus responde a Jó. Mas Deus não responde as perguntas de Jó. Deus faz mais inúmeras perguntas a Jó. Capítulo 38 do livro de Jó, versículo 1, diz o seguinte: Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ou seja, Jó, você está falando um monte de coisa que você não sabe. Prepare-se como simples homem. Você não é Deus, você não tem que saber tudo, você não vai saber de tudo. Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você vai me responder. Onde é que você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe tanto assim, você tem tanto controle, governo, domínio. Responde-me. Quem marcou os limites de sua dimensão? Eu acho que talvez você saiba. Quem estendeu sobre ela a linha de medir?
E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar, pondo-lhes portas, quando ele rompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens, e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites, e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar suas ondas. Você já deu ordens à manhã, ou mostrou à alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Deus faz perguntas para Jó. Jó, quem é você para me questionar dessa forma? O que você tem feito, ou o que você fez, para se achar no direito de me questionar dessa forma? Quem é você? No capítulo 38, Deus faz essa pergunta para Jó: quem é você diante da criação? No capítulo 39, nos capítulos 39 e 40, quem é você diante da natureza e do mundo? E no capítulo 41, Deus faz a pergunta para Jó: quem é você diante da complexidade das coisas que eu criei? Lá ele vai falar daquele monstro marinho, Leviatã, e ele vai falar da força daquele animal, da fúria daquele animal, de como é que funciona o seu corpo. Jó, quem é você diante de tudo isso? Deus sabia exatamente cada passo da vida de Jó. Só que Jó precisava reconhecer a sua pequenez. E quando nós reconhecemos nossa pequenez, ou nós só reconhecemos nossa pequenez, quando nós reconhecemos alguém que de fato é grande, é maior do que nós. Jó precisava de fato reconhecer a grandeza de Deus. Jó precisava de fato saber o tamanho de Deus. Você quer saber o tamanho de Deus? Pergunte para Jó, quando chegar na eternidade: qual é o tamanho de Deus? Jó vai dizer: eu não sei, porque tudo que ele me disse é incompreensível para mim. Eu não consigo medir o tamanho de Deus. Mas ele precisava saber que Deus era maior do que Jó, que Deus era maior do que as aflições de Jó, que Deus era maior do que as dores de Jó, que Deus era maior do que as enfermidades e as tristezas, as lutas de Jó. Então Jó chega ao ponto que eu e você precisamos chegar. Capítulo 42, versículos de 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Deus, o Senhor é muito grande. Eu estava falando para os cotovelos. O Senhor é maior do que eu posso compreender. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo. Não é exalto a mim mesmo, é menosprezo a mim mesmo
e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó reconheceu que só há um Senhor, e não é Ele, e que a vida, a existência humana, os caminhos que trilhamos, não está, em última instância, na palma das nossas mãos, mas na palma das mãos daquele que tem os seus caminhos inescrutáveis, caminhos que nós não vamos conhecer, caminhos que nós não vamos saber. Talvez a minha e a tua vida hoje esteja de ponta cabeça, talvez a nossa vida hoje esteja do avesso, e você está se perguntando, por quê? Senhor, eu orei tanto, eu busquei tanto, e agora? Descanse na soberania dos caminhos de Deus. Ele cuidou, está cuidando e continuará cuidando para sempre de sua vida, da minha vida e dos nossos caminhos. E por fim, para que os nossos corações estejam em reforma para dar glória somente a Deus, reconheça a soberania de Deus na salvação e dê glória sempre e somente a Ele. Paulo vai chegando ao final e ele não vai diminuindo, ele vai aumentando. Ele não é aquele que vai chegando no final, vai acabando as forças, não. Vai aumentando o esplendor, vai aumentando a glória. Ele está convicto de que a salvação, do princípio ao fim, vem do Senhor. E ele expressa isso em palavras. Pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, não só hoje, para sempre. Amém. Ou seja, irmãos, Deus é a fonte da nossa salvação, dele. É por meio de sua graça e de seu poder que a salvação se torna uma realidade na minha e na sua vida, por meio dele. E é a ele, consequentemente, que se deve retornar toda a glória. Para ele são todas as coisas. E aí então, Deus é a fonte, o realizador e o alvo de nossa salvação. Diante disso, Paulo só entende uma coisa: nós só precisamos dar glória a Ele para sempre, amém. Paulo chega ao ápice de sua canção de louvor. Diante de Deus não há nada a ser feito, a não ser dar glórias somente a Ele. O Deus que conduz e governa a história, salva de forma gloriosa, e faz tudo como faz, é o único que merece glória, é o único que merece ser exaltado, é o único que merece ser reconhecido com superioridade. Não era o ano de 1517, não é a liderança da igreja de 2025, não são os ídolos do século 21, mas é Deus, o único digno de glória, para sempre. Meus irmãos, quando nós reconhecemos que Ele é o autor da nossa salvação, então quando nós falamos que Deus é o autor da nossa salvação, nós estamos reconhecendo que por sua graça, Ele enviou o seu Filho para nos resgatar da condenação do pecado. Deus agiu e fez, e que em Cristo a glória de Deus foi revelada entre nós. Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer que Ele é o esplendor da glória de Deus. É Cristo, é o Filho encarnado entre nós, que revela a glória de Deus diante dos nossos olhos. Então Moisés queria ver a glória de Deus, e Deus falou para Moisés: se você ver a minha glória, você vai morrer, fica de costa, porque eu vou passar. Mas para nós,
Deus revelou o seu Filho, o enviou entre nós, para que conhecêssemos sua glória em essência, em esplendor, e pudéssemos de fato dar glória a Ele em tudo que somos e tudo que fazemos, irmãos. No final das contas, diante deste Deus, nós vamos perceber que as pessoas, os poderes, os governos humanos são falíveis e passageiros, que os holofotes dos homens, na mesma intensidade que se acendem, também se apagam, e que as posses, os estilos de vida daqueles que reivindicam exaltação se vão como a neblina, somem, dissipam. Como Salomão diz, é vaidade. Vaidade lá não é pintar o cabelo e colocar um brinco e um batom. Vaidade lá é efêmero, é passageiro, é como um sopro. Está aqui e já não está mais. Nós vamos perceber que tudo isso passa, mas o brilho de Deus e de sua glória nunca perdem o esplendor. O brilho de Deus e de sua glória nunca mudam, nunca são alterados. O brilho de Deus e de sua glória nunca evaporam, eles nunca se apagam. Pelo contrário, em Cristo, o brilho de Deus e de sua glória são vistos cada vez mais e são percebidos cada vez mais, até que nos curvemos por completo, como Paulo se curva encerrando este cântico de louvor, e como Davi se curvou quando ele cantou o Salmo 124, abram-se, ó portas eternas, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quando os nossos corações, irmãos, são moldados a dar glória somente a Deus, toda a nossa vida muda. Então pare e pense, como temos vivido e como temos ensinado o nosso coração. A quem ensinamos o nosso coração que merece glória? Quando damos glória a Deus, a nossa vida, ela exalta a Deus, ela aponta para o Deus da glória. A maneira como nós vivemos exalta a Deus, a maneira como nós falamos exalta a Deus, a maneira como nós agimos exalta a Deus. Então as pessoas vão conhecer a Deus e o esplendor de sua glória quando nós pregarmos o Evangelho a elas, mas elas vão conhecer a Deus e o esplendor de sua glória também quando elas olharem para a nossa vida. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo, irmãos, nosso trabalho, nossos projetos de vida, nossas famílias, nossos planos, tudo deve ser para a glória de Deus. Então, somente a Deus glória deve ser a maior expressão de louvor e gratidão de nós, irmãos, cristãos, discípulos de Jesus. Quando estamos buscando somente a Deus glória, nós estamos expressando ao máximo o louvor, a gratidão, a honra e a glória que o Senhor merece. Que Deus continue a nos reformar pela Escritura, que Deus continue a reformar os nossos corações pela graça, que Deus continue a reformar as nossas vidas pela fé, que Deus continue a reformar a nossa vida por meio de Cristo, e que Deus
nos ajude, nos ensine a dar glória somente a Ele e viver somente para a glória dEle. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te damos graças.